Olha isso aqui, o Papa de jaqueta puffer parecendo um rapper. Políticos rivais se abraçando como se fossem melhores amigos de infância. Sejam bem-vindos ao futuro. Quando a gente era criança e falavam que as máquinas dominariam o mundo, a gente imaginava o exterminador do futuro, robôs com laser destruindo tudo. Mas a realidade foi bem mais, digamos, criativa. Nós estamos entrando em um ano de eleição, mas não é uma eleição qualquer. É a primeira grande eleição da era da inteligência artificial desenfreada. Sabe aquela tia do Zap que acredita em tudo? Pois é, antigamente ela recebia um texto mal escrito em caixa alta e já ficava desconfiada. Agora ela vai ver um vídeo do candidato falando com a voz dele, o rosto dele, os trejeitos dele. Só que não é ele. Estamos chegando num período que, ao abrir as redes sociais, vamos nos sentir sendo convocados para uma guerra que não escolhemos lutar. E isso acontece não só quando se trata de política. Pode ser sobre um reality show ou uma polêmica sobre, sei lá, Virgínia e Vinícius Júnior. O mundo grita para que você escolha um lado, vista uma camisa e pegue uma pedra. Mas o problema não é a discussão em si. O problema é o que acontece com a sua mente quando você entra na trincheira. Você já percebeu que muitas pessoas dóceis, gentis, que amam suas famílias, se transformam em monstros agressivos nos comentários da internet ou no almoço de domingo? Isso não é coincidência e também não é apenas falta de educação. Existe um mecanismo psicológico primitivo sendo ativado. E se você não souber como desarmar essa bomba relógio dentro do seu cérebro, você vai ser apenas mais um soldado cego numa guerra que não tem vencedores. Na psicologia social, existe um conceito que é estudado há décadas, chamado desindividuação. Basicamente, funciona assim. Quando você se sente parte de um grande grupo, uma tribo, um partido, uma ideologia, a sua autoconsciência diminui. Você deixa de ser você e passa a ser nós. Estudos mostram que, protegidos pelo anonimato da multidão ou da internet, nossa responsabilidade individual desaparece. As barreiras morais caem. Coisas que você jamais faria sozinho, você se sente justificado a fazer se o grupo estiver fazendo. Isso também é chamado de viés de grupo. O seu cérebro, tentando te proteger, classifica o mundo em dois potes. Nós, os bons, os justos, e eles, os maus, os inimigos. Quando alguém do seu grupo faz algo errado, seu cérebro racionaliza e perdoa. Quando alguém do outro grupo faz a mesma coisa, seu cérebro julga com severidade máxima. A neurociência explica que, nesse estado tribal, a atividade no córtex pré-frontal diminui. Quem assume o controle é o sistema límbico, a área das emoções brutas. Ou seja, em bando, ficamos biologicamente menos inteligentes e mais agressivos. Mas aí você me pergunta, Peregrino, o que isso tem a ver com política ou com época de eleição? Calma, vamos chegar lá. O nosso cérebro ama soluções fáceis, respostas simples, ações com o mínimo de esforço possível. A gente tende a escolher ou concordar com tudo que atende às vontades da nossa carne. Mas a Bíblia deixa muito clara que a vontade da nossa carne tende a nos levar ao erro. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, está escrito: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. A carne quer ouvir que a culpa dos seus problemas é sempre do outro. Ela quer soluções mágicas. Está sem dinheiro? Vou te dar um auxílio sem pedir nada em troca. Errou? A culpa é do ex-presidente, não sua. Isso libera dopamina. É gostoso de ouvir. Mas o espírito te chama para a responsabilidade. Pensa comigo, quando você ouve uma proposta política, ela está alimentando a sua maturidade ou a sua preguiça? Ela te convida a crescer ou te trata como uma criança mimada que precisa de um papai do governo? Aliás, eu quero te propor um desafio agora. Se você está decidido a não ser mais manipulado por esse sistema de ódio e promessas fáceis, comenta aqui embaixo a frase "Eu sou o filtro". Quero ver quem aqui vai ser a barreira contra a mentira e não o megafone dela. Agora, por que isso é vital nos dias atuais? Porque entramos na era da desinformação perfeita. Antigamente, a mentira tinha pernas curtas. Hoje, com inteligência artificial e algoritmos desenhados para viciar, a mentira corre o mundo enquanto a verdade ainda está amarrando os sapatos. De agora em diante, você vai ver vídeos perfeitos de candidatos confessando crimes que nunca cometeram.
ou falando atrocidades que nunca disseram. E aqui entra o paradoxo do cristão. Nós somos chamados para viver em comunidade, sim, mas a Bíblia nos alerta severamente contra o efeito manada. Em Êxodo 23, 2, está escrito: "Não seguirás a multidão para fazeres o mal." Note que o texto não diz "não siga a multidão do mal." Ele diz "não siga a multidão", ponto. Porque a multidão, por natureza, tende a perder a razão. Cristo nunca agiu por pressão de grupo, quando pelo contrário, quando a multidão queria apedrejar a mulher adúltera, ele não gritou, ele não entrou na histeria. Ele parou, pensou, escreveu na areia e trouxe a racionalidade de volta. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele quebrou o efeito de manada com consciência individual. Ser um peregrino hoje é ter a coragem de ser a pessoa que não grita, é ter a disciplina espiritual de, no meio de uma discussão acalorada sobre esquerda ou direita, ser o único capaz de dizer: "Calma, vamos analisar os fatos sem ódio." Isso não é ser isento, isso é ser sóbrio. A Bíblia chama isso de sóbrio juízo. Salomão, o cara mais sábio que já existiu, disse em Provérbios capítulo 14, versículo 15, "O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos." O ser simples do versículo não é humildade, é ingenuidade, é engolir tudo sem mastigar. O problema é que nós temos a tendência em procurar heróis. A gente vota no carisma, na mitada, na lacrada, na frase de efeito. Lembra de Absalão, filho de Davi? A Bíblia diz que ele era o cara mais bonito de Israel. Ele parava na porta da cidade, abraçava todo mundo, beijava e dizia: "Ah, se eu fosse juiz na terra, eu faria justiça a todos." Ele ganhou o povo no gogó, na simpatia, mas no fundo ele era um traidor que tentou matar o próprio pai. A gente precisa parar de procurar salvadores da pátria e começar a procurar valores. O conselho de Jetro para Moisés, em Êxodo 18, 21, foi escolher homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza. Reflita, esse candidato defende a vida ou banaliza a morte? Ele promove a ordem ou lucra com o caos? Homens virtuosos não precisam de caos para governar. Se a estratégia política de alguém depende de colocar você contra seu vizinho, essa pessoa não serve. A postura virtuosa não é ganhar o debate no grupo da família. A postura virtuosa é ser o filtro. O prudente checa. O prudente não repassa lixo. O prudente não permite que política ou ideologia o transforme em uma pessoa amarga. Não entregue a sua paz e seu testemunho na mão de influenciadores que nem sabem que você existe. O mundo vai continuar te empurrando para os extremos. Eles vão dizer que se você não odeia o lado de lá, você é um traidor. Mas você sabe a verdade. Você sabe que a sabedoria habita na calma, na reflexão e no amor à verdade, não na histeria coletiva. Seja a pessoa que traz a luz da razão para a sala escura da discussão. Isso é ser sal da terra. Se essa reflexão fez sentido para você, se te ajudou a ligar o desconfiômetro, já sabe o que fazer. O algoritmo, o nosso robô aqui do YouTube, precisa entender que esse papo é relevante. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho.